Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 299º dia do nosso propósito de leitura bíblica. E programado para hoje temos os livros de Jeremias, capítulos 17 e 18, Salmo 148 e 1 Timóteo, capítulo 3. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, que se encontra no capítulo 18 de Jeremias. Esse capítulo ele é muito conhecido porque nele está registrado a história do vaso e do oleiro. Eu gostaria de compartilhar o versículo 4 que diz assim: mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Muitos de nós já escutamos diversas ministrações a respeito dessa passagem, a respeito da analogia, que é feita em relação ao vaso e ao oleiro, ou melhor, ao oleiro e ao vaso. Nós sabemos que o oleiro é o Pai, é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso, e o vaso somos nós, o vaso sou eu. Interessante nessa passagem é que diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E eu digo interessante porque muitos de nós somos levados a pensar que o oleiro deixou que o vaso se quebrasse, que o oleiro, ele por um descuido, ele cometeu esse acidente, mas a palavra diz que o vaso se quebrou. O vaso se quebrou por si só. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não foi responsável pela quebra do vaso. O vaso, pelas suas imperfeições, ele se quebrou na mão do oleiro. E o interessante é que o vaso estava na mão do oleiro. Ele se quebrou no lugar certo. Uma lição que essa passagem nos passa é que aqui está falando que o oleiro ele tornou a fazer o vaso daqueles cacos. O oleiro não pegou aquele vaso quebrado, descartou e fez outro. Daquele mesmo vaso ele tornou a fazer um outro vaso. Por mais que nos encontremos em situações da pior possível, nós podemos nos encontrar numa situação de desânimo, numa situação de falência, numa situação de dificuldade financeira, numa situação de enfermidade na família, onde nos consideremos totalmente quebrados. O Senhor nunca vai nos considerar dispensáveis ou descartáveis. Pelo contrário, se nos dispusermos, se nos colocarmos nas mãos dele, se permitirmos que ele, como oleiro, nos conserte, ele vai nos fazer de novo. E aqui a passagem termina dizendo que o oleiro, ele fez o vaso, ele tornou a fazer o vaso conforme lhe pareceu bem. O oleiro, ele não fez o vaso como o vaso gostaria de ser feito. Ele fez o vaso como ele achou que o vaso deveria ser feito. Que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E assim como um vaso na mão do oleiro, o Senhor possa estar nos moldando, tirando as arestas, consertando as rachaduras e, se necessário for, que Ele possa nos quebrar e nos fazer de novo, segundo a vontade dEle. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao seu coração. Tenha uma boa noite, fique com Deus.